Olá, tudo bem? Chegamos à nossa aula número 4 do nosso curso de Geração de Servo. E hoje é a aula 4 da nossa matéria O Caráter de Cristo em Nós. E se você nos acompanhou até aqui, nós já definimos um pouquinho sobre o que é caráter, falamos também as diferenças entre temperamento e caráter, e também falamos sobre quem pode ser útil para o Senhor. E a aula de hoje é para nos ajudar a responder uma pergunta que talvez seja muito básica no nosso coração. Apesar de tudo, por que muitas e muitas vezes nós não conseguimos ter um caráter excelente? Ou, se você quiser colocar de uma outra forma essa pergunta, por que nós não conseguimos ter um caráter aprovado? E a resposta para isso está no título da nossa aula hoje, a deformação do caráter humano. Eu quero começar lendo um texto aqui que está em Gênesis, no capítulo número 1, verso 26, a primeira parte dele. Eu estou lendo aqui na nova versão transformadora. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Deus fez o homem exatamente perfeito. Ali no Éden, desfrutando de toda a perfeição que para nós, nos dias de hoje, seria até inimaginável. Porque realmente, sem conhecer a perfeição daquele momento, para nós só podemos supor como seria essa perfeição, mas o próprio Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quer dizer, ele criou o nosso ser, a nossa razão, a nossa forma de viver e de pensar segundo a sua imagem e semelhança. Então é claro que nós estamos falando aqui a imagem e semelhança de um Deus perfeito. Então podemos entender que moralmente nós éramos perfeitos. Ou ali, Adão e Eva, por um determinado momento, a perfeição deles não se resumia simplesmente ao seu trabalho, ao seu corpo físico e à eternidade que estava sobre eles, porque eles poderiam comer da árvore da vida que estava também no jardim. Mas eles tinham perfeição na forma de amar, na sua forma de exercer justiça, santidade, retidão, todas estas coisas são algo que Deus havia estabelecido para Adão e Eva naquele momento. Então, quando nós falamos sobre a deformação, nós vamos entender que a principal causa da deformação do nosso caráter foi o próprio pecado. Quando o pecado entrou através daquele ato de desobediência ali, e nós poderíamos aqui ficar conjecturando, filosofando horas e horas a fio sobre qual foi o primeiro pecado, né? Porque alguns vão dizer que o primeiro pecado foi orgulho, outros vão alegar que o primeiro pecado foi desobediência, outros ainda dirão que o primeiro pecado foi omissão. Independente de qual tenha sido a porta de entrada desse pecado, esse pecado, ao entrar, ele deformou aquilo que Deus havia estabelecido. Então ele deformou o caráter, inclusive, do ser humano que ele havia recém-criado. E essa deformação desse caráter gerou uma série de outras consequências, né? Não podemos dizer que o homem, no seu estado original, ele era uma imagem, uma representação perfeita do próprio Deus. E essa representação perfeita se perdeu ao longo da história. E é interessante que se nós formos olhar em retrospecto toda a humanidade, nós vamos perceber que nós não estamos melhorando com o passar do tempo, com o passar dos séculos. Nós não estamos, de fato, alcançando valores morais melhores. A humanidade, de uma forma geral, não está se desenvolvendo moralmente. Quando nós ligamos a TV, ou acompanhamos um jornal, ou vendo vídeos na internet, é cada vez mais assustador sobre a capacidade como as pessoas têm de se comportarem, de demonstrarem um caráter realmente deformado. E essa tem acompanhado nós como seres humanos desde sempre. Então a aula de hoje nós vamos nos propor a falar algumas coisas sobre as consequências. Qual foi a principal consequência da deformação do caráter do ser humano? Porque como nós já definimos um pouco sobre o que é caráter, nós precisamos entender exatamente onde nós erramos, e uma vez que a gente descubra, né, o lugar da nossa queda, nós podemos então nos levantar nesse determinado ponto e então começar ou recomeçar a nossa caminhada. Então quando nós falamos sobre essa deformação,
Uma vez que o homem foi criado perfeito na sua constituição, tanto espírito, alma e corpo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, quando o homem deu lugar ao diabo, ao pecado, à desobediência, quando ele realmente permitiu que tudo isso adentrasse a sua vida, nós podemos dizer que ele caiu da graça divina. A graça era o que mantinha a perfeição do Éden e a família, e a primeira família. Uma vez que esse pecado entrou, essa deformidade, ela vem sendo espalhada desde então. Então podemos dizer que a queda nos levou a perder totalmente, ou quase totalmente, a nossa semelhança com o nosso Criador. Então a gente tem que olhar as seguintes consequências para a gente entender um pouco melhor disso. Então podemos dizer que a primeira consequência foi uma quebra no nosso relacionamento com o próprio Deus. Isso é muito fácil quando a gente olha para as Escrituras. Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz: porque todos pecaram, destituídos estão. Ou algumas versões carecem, ou estão necessitados da glória de Deus. Por causa do nosso pecado, nós fomos destituídos. Então, a glória de Deus era uma garantia, um selo, do nosso relacionamento com o próprio Deus. Se lembram quando Moisés subiu ali ao monte e ficou cerca de 40 dias ali falando com o próprio Deus, quando ele voltou ali, que o rosto dele resplandecia? Então eu gosto de pensar que nós, quando restaurados por Deus, essa glória nos é restituída. Por isso que Paulo vem falando da necessidade do novo nascimento. Por isso que nós precisamos voltar e ser restaurados, né, de volta a esse estado original de imagem e semelhança de Deus. Não um retorno ao Éden, mas um retorno ao novo Adão. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas por enquanto, a gente pode dizer que uma das primeiras consequências dessa deformidade do nosso caráter foi a nossa dificuldade, a nossa impossibilidade de voltar a se relacionar com Deus. E ao longo da história da humanidade, nós vamos ver inúmeras, talvez centenas, milhares de tentativas de restaurar, e aí a gente pode usar até a palavra religião, de religiosidade, a gente pode colocar dessa forma, né? Essa ideia de religiosizar, né? Eu não quero ficar inventando palavra aqui, mas a gente vem buscando uma forma de nos religar com Deus, porque essa é a origem da palavra do latim. Então, o homem vem tentando refazer esse caminho pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio entendimento. Estão aí centenas, dezenas, como eu mesmo disse, milhares de formas de expressões religiosas que muitas vezes mostram uma religiosidade inútil, inerte, que não serve para absolutamente nada, só impõe regras e mais regras ao ser humano sem verdadeiramente fazer essa ponte de volta para o coração de Deus, de volta para a glória que nós tínhamos antes. Jesus é aquele que pode nos restaurar de volta à glória de Deus. Então, por conta disso, do nosso relacionamento com Deus foi quebrado, nós precisamos de novo de uma nova criação. E quando nós falamos isso, nós falamos sobre um novo nascimento. Jesus explicou isso muito bem quando ele se encontrou com Nicodemo pela noite, né? Porque ele foi ali meio talvez com vergonha, querendo conhecer e saber um pouco mais se Jesus era verdadeiro Messias. E o que Jesus disse para ele? Que importava a Nicodemo nascer de novo. Então é como se nós precisássemos de fato, né, morrer o velho eu para renascer, para que o nosso relacionamento com Deus então possa ser um novo relacionamento. Porque se uma vez que nós perdemos a glória que nós tínhamos, né, a glória que nos foi dada pelo próprio Deus, é o mesmo Deus que pode restituir essa glória em nós mesmos. Um outro aspecto do que foi perdido nessa destruição da imagem e semelhança de Deus em nós foi no relacionamento entre nós mesmos, o relacionamento entre os homens. Gênesis no capítulo 3, eu vou ler os versos de 10 a 13, também estou lendo na Nova Versão Transformadora, diz assim: ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. E então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. E a gente pode olhar de uma forma interessante que uma vez que o pecado entrou no coração do homem,
essa parte do caráter de honra realmente se esfarelou sobre o ar. Né? Simplesmente porque se esfarelou. Porque quando foi perguntado, quando Deus chega para ele e pergunta por que ele estava escondido, né? Quando ele chama, porque a própria palavra fala que Deus, no final do dia, vinha encontrar-se com Adão e conversava com ele. Nessa sua visita, ele descobre que Adão está escondido, não foi pego de surpresa, né? Simplesmente ele pergunta para confrontar Adão com a sua própria responsabilidade. E o que é que Adão faz? Ele joga a culpa na esposa. Então, uma das coisas, né, a hombridade foi destruída também a respeito disso. A honra de poder encarar os próprios erros e, inclusive, as consequências dos nossos erros, né? Hoje nós vemos socialmente isso. Quantas são as pessoas que numa empresa, muitas vezes até na família, sempre procuram subterfúgios e jogam a culpa uns nos outros. Ah, não foi eu não, foi culpa de tal coisa. Os nossos próprios erros, nós tentamos justificá-los jogando a culpa em outras pessoas. Adão jogou a culpa na esposa, a esposa não assume a culpa e joga a culpa na serpente, né? E afinal de contas nós temos a consequência de toda uma terra amaldiçoada ser expulsos do jardim e vir peregrinando aí, tentando encontrar de novo esse jardim justamente por causa disso. Por causa que a destruição do nosso caráter ali no Éden fez com que hoje nós não conseguíssemos mais ser diante de Deus tudo aquilo que Deus espera de nós, a imagem e semelhança dele. Então, quando nós falamos isso, não demorou muito mesmo. Ali no Éden, nós vamos ver que Caim depois mata o seu irmão Abel. Mais para frente, Lameque fala, né, ele num trecho bem estranho, né, numa forma de poesia, como se fosse um cântico, ele está ali comemorando porque havia matado um jovem e também um homem adulto. Então, a questão moral perde-se de tal forma que as pessoas já não veem mais valor nisso. E para que nós possamos restaurar esse valor, por isso nós falamos no comecinho do nosso curso, quanto a Bíblia é importante para nós, porque ela é a nossa principal fonte de ensino para o nosso caráter. E a terceira coisa que perdeu-se, né, no nosso relacionamento foi primeiro com Deus, depois com outras pessoas, né, em sociedade, mas também nós perdemos até mesmo o relacionamento com a natureza. Porque Deus fez o jardim para que o homem dominasse não somente sobre o jardim, para o cuidar, o lavrar e o cultivar, mas também dominava sobre todos os elementos que estavam ali, todos os animais, inclusive. E olha só o que diz Gênesis capítulo 3, 17. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra. Teria autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. Então, nessa questão desse achatamento do nosso caráter por causa do pecado, essa deformidade, essa destruição moral que nós sofremos ali no Éden, porque a partir disso os descendentes de Adão e Eva até os dias de hoje vêm carregando esse gene da maldade dentro de si mesmo, nós perdemos inclusive o domínio sobre todas as coisas, perdemos a autoridade. Então é mais que tempo de nós restaurarmos, resgatarmos isso. Porque de outra forma nós não vamos conseguir nos relacionar de novo com Deus a partir daquilo do que sempre foi o desejo de Deus para nós, como imagem e semelhança dele. Ao mesmo tempo, um caráter restaurado vai permitir que nós tenhamos um melhor entendimento da sociedade em que vivemos, inclusive as competências dos valores de cada uma das pessoas. Então, nós também precisamos de um caráter transformado. E também, no relacionamento com a própria natureza, é sumamente importante que nós possamos, resgatados por Deus no nosso caráter, na nossa forma de pensar, nós voltemos à autoridade que Deus nos deu antes de tudo isso. Todas estas coisas, essa deformidade, vai nos levar à nossa próxima aula, a aula de número 5,
em que nós vamos poder aí entender um pouco melhor qual é o processo então, para que o nosso caráter ele venha a ser de novo restaurado por Deus, para que então possamos servir fielmente a Ele. Então, até a próxima aula, a aula de número 5. Deus abençoe a sua vida.